Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica. Estejam vocês aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E por falar em qualquer lugar do mundo, hoje nós tivemos aqui às 17h30 uma live internacional com o professor Nils Nielsen com o tema Educação sem. E há uma videoaula sensacional de inglês do professor Nils Nielsen, que ministra inglês aqui na Rede Pedagógica, lá no YouTube e também dentro do seu curso Terceira Semana Rede Pedagógica. E nós recomendamos que vocês não apenas assistam esse vídeo, essa videoaula do Nils Nielsen, prestando atenção no conteúdo, como também vocês devem prestar atenção à forma, a como que ele organiza o argumento, os conteúdos, porque o professor Nils Nielsen é um dos melhores do mundo para fazer isso. Tá joia? Então, mini curso Educação Sem Fronteiras com o professor Nils Nielsen já está disponível no YouTube e na plataforma. Pessoal, quero mandar aqui um abraço para as pessoas que estão chegando. Mara, Márcia de Souza, Tereza Soares, Yolanda, Rosângela, tem um montão de gente entrando e nós estamos aqui no professora doutora Rafaela Marques. Ela já vai entrar aqui na live, já estou procurando aqui, tem um montão de gente na fila para entrar nessa live. Olha só, tem muita gente que vai chegando e não está sabendo direito o que está acontecendo. Olha, nós estamos aqui no 4º dia da terceira semana Rede Pedagógica. E sem modéstia, é o maior e melhor evento para capacitação de professores que você já viu. Nós começamos com o professor Celso Antunes no domingo, tivemos também Paulo Tati da Palavra Cantada. Hoje, mais cedo, às 17h30, tivemos o professor Nils Nielsen e agora estamos com a professora Rafaela Marques, que deu um curso sensacional. Vocês gostaram da videoaula? Quem não assistiu ainda a videoaula, ela está disponível no YouTube e também está disponível na plataforma RP EAD. Pessoal, se você não se inscreveu ainda na Semana Rede Pedagógica, é só ir em www.redepedagogica.com.br e se inscrever. Basta escolher um login, colocar uma senha e pronto. O evento é 100% gratuito e garante um certificado de 80 horas. Olha só, já são quase 100 jornada de conhecimento, uma jornada lúdica. O tema desta terceira semana é brincadeiras e jogos. Hoje, nós estamos aqui agora, nesse momento, com o mini curso Alfabetização Lúdica, com a professora Rafaela Marques, que é doutora. Nós já estamos aqui procurando a professora Rafaela Marques, tem um montão de gente na fila para entrar na live, porque realmente o Instagram manda convites, manda notificações e muita gente acaba pedindo para entrar na live. E como são muitas pessoas ao vivo aqui participando dessa live, acaba que muitas vezes nós não o encontramos rapidamente. Mas daqui a pouco a professora Rafaela Marques está chegando. Pessoal, amanhã nós teremos aqui na terceira. Vai ser sensacional. E amanhã vai ser um pouco diferente a programação. Nós vamos transmitir ao vivo o minicurso do Maurício de Souza, que criou a Turma da Mônica, simultaneamente no YouTube e no Facebook, e também num perfil secundário do Instagram da Rede Pedagógica, que é o perfil Brincadeiras e Jogos. Para se inscrever no canal do YouTube da Rede Pedagógica e também
para se inscrever, olha só, para seguir esse perfil Brincadeiras e Jogos.rp. É um perfil da rede pedagógica que amanhã vai funcionar assim um pouco diferente. Então não será amanhã a live do Instagram aqui no perfil principal da rede pedagógica, mas nesse perfil Brincadeiras e Jogos.rp e também no YouTube e no Facebook. A transmissão principal será no YouTube, então eu recomendo que todos, então você pode assistir, inclusive pela televisão. Nós estamos aqui procurando a professora Rafaela Marques, tá? Daqui a pouquinho ela vai entrar. Eu quero dar uma outra dica aqui para vocês enquanto isso. Olha só, gente, na plataforma você pode assistir ao conteúdo, você pode interagir, mas é bem bacana também quando você assiste no YouTube e faz lá comentários. Comenta, debate, isso é bem legal. Então eu recomendo, mesmo para aqueles alunos aqui da terceira semana Rede Pedagógica, que já assistiram no YouTube, deixem comentários, tá? Deixe a sua opinião, a sua crítica. Se tiver alguma sugestão de bibliografia, também deixe lá. Gente, essa formação ela é muito dinâmica e muito interativa, a gente aprimorar cada vez mais o evento, tá certo? Então, não deixe de participar. Você aqui não está só para assistir live, só para assistir videoaulas. A sua participação é fundamental. E na plataforma já há uma pesquisa para você responder sobre qual será o tema da próxima semana Rede Pedagógica. Antes do fim dessa terceira semana Rede Pedagógica, nós vamos já anunciar as datas de realização da quarta semana e também o tema. Então você não perde por esperar. Pessoal, agora um último recadinho aqui, enquanto nós tentamos encontrar a professora Rafaela, nós não estamos encontrando aqui, porque tem um montão de gente aqui na fila. É o seguinte, a rede pedagógica, ela existe basicamente por duas razões, são dois objetivos, duas missões principais da rede pedagógica. A primeira é ser uma facilitadora de ações para qualificar a educação no Brasil e no mundo. Este é um objetivo. O outro objetivo é para valorizar os professores. Então são dois objetivos básicos da rede pedagógica: qualificar a educação e valorizar os professores. Tá certo? Então, gente, olha, nós entendemos aqui que para qualificar a educação e para valorizar os professores, o caminho mais óbvio é oferecer para os professores o quê? Capacitação. Porque se os professores estão devidamente capacitados, eles têm condições. E o professor, como ele é chave na educação, se ele está bem capacitado, acabei de ver aqui a professora Rafaela, ela já vai certo? Então, olha só, professores, nós qualificamos também a própria educação. Então, essa formação aqui, a terceira semana Rede Pedagógica, tem esse propósito. Mas aqueles professores que quiserem se aprofundar, se qualificar ainda mais, nós temos um menu de cursos, tá? Cursos de várias áreas voltados a d.com.br. E para todos aqueles que estão participando dessa terceira semana Rede Pedagógica, será liberado um voucher de R$ 150 para você adquirir um curso. Vai ter que escolher uma moeda que você só pode usar uma vez, escolher um curso. Para participar, você então manda, para receber esse voucher, você manda um e-mail para CAP, CAP de capacitação, @redepedagógica.com.br e diz, olha, estou participando da terceira semana Rede Pedagógica, eu quero a minha moeda, eu quero o meu voucher, que a nossa equipe vai responder você com uma senha, com um cupom para você aproveitar o seu desconto. E tem que aproveitar até o dia 10 de agosto, tá certo? R$ 150, os cursos custam R$ 200, então você vai pagar por um curso apenas R$ 50. É uma forma de a rede pedagógica ajudar você a se manter atualizado
e para você se capacitar. Boa noite, professora Rafaela. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edivaldo. É um prazer estar aqui de novo. Quase não me acham, mas estou aqui. É muita gente lá fora, né? Então, realmente, quase não te vi. Ainda bem que você é um pouquinho mais alto, que te passar uma paralela ali. Eu te puxei assim pelo braço e te trouxe para dentro. Muito bem, professor. Nós assistimos a sua aula, realmente uma aula que está muito rica, muito bem embasada. Gostamos muito, vamos fazer aqui várias referências a esse conteúdo. Aquelas Sim. pessoas que ainda não assistiram essa videoaula que está sensacional, não se preocupem, depois da live pode ir lá e pode assistir a aula. E se precisar assistir essa live novamente, é só depois acessar essa live ou no YouTube, ou no Facebook, ou no próprio Instagram da Rede Pedagógica. Tarando lá o vídeo para você anotar alguma coisa, rever, porque é muito conteúdo. E às vezes até, viu, Rafaela, você passa, né? Passa rápido, porque o tempo é muito curto, sobre É, alguns tópicos, né? Que as pessoas podem até depois não entender bem, mas a live está uhum, aqui para isso mesmo, para complementar. Então, boa sim. noite. Antes de fazer a primeira pergunta, né? Cumprimentar as pessoas que estão participando. Bem, pessoal, boa noite. É muito bom estar aqui de volta. O carinho é muito grande de vocês, é muito especial essa interação que a gente está tendo, mesmo à distância. Gostei muito de ver que muita gente gostou da aula. A ideia era fazer uma coisa simples e plausível para alcançar ao máximo de salas de aula possível, né? Então não tem nada mirabolante, mas tem a intervenção que eu acredito que a gente deva fazer realmente em sala de aula. Então é prático, mas é lúdico, envolve jogo, mas não tem nada também tão mirabolante assim. A ideia é alcançar a aprendizagem das nossas crianças e com as teorias que eu acredito e que me acompanham na minha jornada, né? Como o Edvaldo falou, é muita coisa que às vezes na oralidade a gente acaba expressando sem minuciar, sem... E a gente sabe que a alfabetização e letramento requer um aprofundamento maior. Então é um petit mesmo para vocês conhecerem a dinâmica e perceberem a importância das intervenções na alfabetização, de um bom diagnóstico e de andar principalmente acompanhados por bons autores. Acho que isso é o essencial. Ok, eu vou pegar um comentário aqui, que é uma amostra de vários, né, de todos os comentários que estão aparecendo aqui nessa live. O comentário da Irilânia Rodrigues. Ela diz, amei a aula. Que Muito bom, bem, né? obrigada. Que Fico muito legal. feliz. Que legal que gostaram. Eu dei aqui a dica para as pessoas que participam dessa formação, Rafaela, para ir no YouTube, para comentar, deixar comentário, fazer Sim, críticas, né? Porque isso é muito importante. sim. A Semana Rede Pedagógica não é um programa de televisão. A gente fica lá só Uhum. assistindo, comendo pipoca. É um evento para participar, né? Nós construímos esse evento juntos. Desde a designação dos temas, né? Tudo a gente faz ouvindo aqui essa grande comunidade que já tem mais de 3 milhões de educadores. Nossa, É muita gente, né, é professora? muita gente. E não para de crescer, né? Muita Cresce gente. muito rapidamente. Então, eu falei que você passa ali porque é bem curta, né? É uma videoaula Uhum. curta, passa diversos conceitos, né? E passa um pouco rápido, haja visto o formato, e é assim mesmo que é para acontecer. Eu até deixo aqui à vontade todo mundo que está participando para mandar perguntas também, para esclarecer algum ponto da videoaula. Essa live é para isso, para esclarecer pontos da videoaula e para aprofundar também tópicos que foram abordados. Eu começo me perguntando, professora Rafaela, o que é sistema notacional? A gente tem uma alfabetização numa perspectiva mais tradicional, que encara o alfabeto como um código e, tal qual um código, ele deveria ser decifrado, ou seja, a gente simplesmente deveria aprender as equivalências grafema-fonema, letra-som, né? E a gente tem uma perspectiva diferente que contempla
que contempla Arthur Gomes de Moraes, que é a questão de você considerar, primeiro, o alfabeto como um sistema de escrita alfabética. E segundo, não considerar o alfabeto como um código, mas como um sistema notacional. O que isso muda na prática? Se a gente encara o alfabeto como um sistema notacional, a gente vai perceber que ele se organiza de uma forma própria. Não é simplesmente indução, não é simplesmente intuição. Ele possui uma organização. E aí a gente vai começar a mostrar para as crianças como é essa organização. E aí elas irão aprender de uma forma muito mais concreta. O sistema notacional faz com que eu perceba que o nosso alfabeto, por exemplo, é diferente do nosso sistema numérico, porque as letras são diferentes dos números. Parece óbvio, gente, mas uma criança que está, por exemplo, pré-silábica, ela mistura letras e números, né? Isso é normal. Ela mistura, ela utiliza e aí, a partir dessa organização, ela vai ser alfabetizada, irá aprender as palavras e irá aprender com muito mais facilidade as regularidades e as irregularidades que a gente tem na nossa língua, que são muitas. Então, encarar como um sistema notacional é ir além dessa visão de um alfabeto como um código, que precisa ser simplesmente decodificado, ir além dessa correspondência fria, grafema e fonema, e começar a compreendê-lo em sua organicidade e principalmente, por exemplo, que uma letra pode ter mais de um som e que várias letras podem representar o mesmo som, como nós temos no nosso alfabeto. Mais de uma letra. Se a gente pensar nele como um código, a gente vai friamente corresponder cada letra a somente um som. Mas a nossa cara como sistema notacional, eu apresento ele como um todo, como um sistema que, por ser um sistema, tem uma organização própria. É uma outra forma de ver, né, o alfabeto, contempla o letramento e as práticas sociais, e a criança sai plenamente alfabetizada e compreendendo principalmente as irregularidades, que são muitas. Muito bem, professor. Eu estou com uma pergunta aqui, uma pergunta da Ariana. Ela pergunta: gostaria de saber sobre o aprendizado de uma criança de 6 anos que tem dificuldade com as sílabas complexas. Nossa, 6 anos, a gente já está exigindo sílabas complexas, né? Assim, vamos com calma, né? 6 anos, provavelmente a criança está na etapa inicial de alfabetização, né? Então, assim, primeiro eu teria que fazer um diagnóstico com a criança para ver até mesmo em que nível da psicologia complexas, mais lá na frente, a partir mesmo do alfabético. Porque antes disso, a criança ainda está pensando, mas ela precisa de 2 letras para representar aquela abertura de boca. Com certeza, numa hipótese de escrita mais avançada. Uma sugestão que eu dou, porque é uma criança de 6 anos, é não ficar batendo muito em regras ainda. Expor a criança a várias palavras com essa sílaba complexa que ela tem dificuldade, né, que a pessoa não citou. Fazer jogos somente com palavras que tenham essa sílaba complexa que a criança está com dificuldade. Por exemplo, um bingo, mas só com palavras, várias palavras, que tenham, não sei se essa complexidade por exemplo, por um dígrafo, eu não sei se essa complexidade por exemplo, por um RR ou SS, eu não sei se é uma irregularidade contextual, ou seja, dependendo do local que a letra está, ela tem um som diferente. Então, assim, a complexidade pode ser variada, principalmente na nossa língua, que tem muitas complexidades. Mas com 6 anos, a gente já não precisa ficar ainda municiando a criança com várias regras. Regras ortográficas, regras gramaticais. Ótimo. A Kátia Pereira, ela pede para você comentar um pouco, Rafaela, sobre rotinas de atividades para a alfabetização. Bem, a alfabetização tem a rotina como proposta metodológica. Então, assim, eu chamo de alfabetização requer uma rotina.
né? E essa rotina, como o próprio nome diz, gente, ela é todos os dias mesmo e ela não cansa. Pelo contrário, é onde a criança apreende uma série de uma rotina que eu seguia, por exemplo. E aí nessa rotina vocês vão ver que tem etapas que alguns fazem, outros não, mas é uma rotina inteira e geralmente a gente deixa um espaço na sala para sentar em círculo. Naquele momento de sentar em círculo, a primeira coisa que eu fazia era perguntar como foi o dia anterior, como elas acordaram, se está tudo bem. Ali sempre você escuta uma história interessante. Nem que seja daqueles mesmos alunos que oralizam mais que os outros, mas começa daí. Depois dessa etapa, a gente passava para a chamadinha. Eu tinha uma chamadinha no quadro com o nome deles em placas, né? Em fichas. E aí a gente ia fazer essa chamadinha e verificava quem já tinha chegado, quem faltou. A partir da chamadinha, a gente fazia a contagem de quantas crianças estavam na sala naquele dia. Depois, eu tinha também uma espécie de sapateira, né? São várias sapateiras com finalidades diferentes. Que eu tinha um calendário. Aí nesse calendário tinha o dia da semana, aí eu já explorava o dia da semana. O mês do ano, que, gente, a gente precisa repetir. Dia da semana, mês do ano, até a criança internalizar demora um pouco, né? Então, dias da semana, meses do ano, e aí colocava se o dia estava ensolarado, se estava nublado, tá? Era outra parte. Geralmente a gente estava envolvido numa sequência didática. Então, eu estava trabalhando um gênero específico ou vários gêneros intercalados. Estava trabalhando ou de algum outro gênero. E aí, após essa leitura, a gente fazia a exploração oral, né? E aí, geralmente, eles levantavam, iam para os lugares e eu continuava com os trabalhos da minha sequência didática, privilegiando as práticas de linguagem. Aí vocês percebem que eu já trabalhei bastante uma prática que muitas vezes a gente negligencia, que é a oralidus, mais formalmente, né, privilegiando a linguagem formal, já que nesse momento da rodinha a coisa é mais informal, é mais leve. Mas a rotina geralmente funciona nesse primeiro ponto da aula, com essas interações, em que a gente faz uma troca verbal com as crianças, elas aprendem muito, e depois a gente continua a rotina com a sistematização da aula mesmo. E no meu caso, como eu trabalho com sequências didáticas, eu já partia para as atividades da sequência didática. Rotina é essencial, gente, não só na educação infantil. Eu vejo que muitas vezes essa palavra rotina está atrelada, principalmente na literatura, muito à educação infantil. Lá é importante, mas nos anos iniciais também. Primeiro, segundo e terceiro ano é sistemático. A rotina deve ser sistemática. Que ali eles vão aprender noções de temporalidade, eles vão aprender aspectos relacionados à oralidade informal, eles irão ouvir histórias, irão fazer interpretação, tem uma série de práticas de linguagem que são realizadas só nesse momento. E de forma muito tranquila. Ótimo, muito bem. Olha, respondendo aqui aos comentários de algumas pessoas que estão com problemas com áudio ou com travamento. Pessoal, é o seguinte, o Instagram está se desenvolvendo a cada dia mais, mas ainda tem problemas. É um evento muito grande, a rede pedagógica é uma página imensa. Então, todo mundo acessando ao mesmo tempo, a própria infraestrutura do aplicativo não suporta e dá esses probleminhas. Mas não se preocupem, essa live vai ficar salva e também aqui no Instagram e também será disponibilizada no Facebook da Rede Pedagógica e também no YouTube da Rede Pedagógica. Tá? Não fique preocupado, vamos acompanhar aqui então, né, o raciocínio da professora, né, Rafaela Marques, e depois, se ficar alguma parte aí, tiver algum travamento, depois você recupera assistindo novamente essa live nos diversos canais da Rede Pedagógica. Rafaela, a Jaque Franco pergunta o seguinte: então, a BNCC, a base, indica a alfabetização a partir do segundo ano? Não. A gente até discutiu na primeira parte da live, né? Até é o oposto disso. A BNCC determina que a alfabetização ocorra nos 2 primeiros anos da escolarização dos anos iniciais.
Então, por exemplo, que a gente teve o PNAE, né, que foi o Pacto Nacional na idade certa, e ele estipulou 3 anos, a BNCC reduz 1 ano. Então, pela BNCC, a criança estaria alfabetizada no 2º ano. Então, é o inverso. Já Ah, alfabetizada. muito bem, muito bem. Pode ir mandando perguntas aí, pessoal, que a Rafaela vai respondendo aqui as perguntas. Eu gostaria, professora, de balizar aqui com você. Acho que as pessoas nem sempre fazem essa reflexão. Mobilizou. E lembrando que o professor Cristiano Muniz disse na segunda-feira que simplesmente não existe aprendizagem sem jogos e brincadeiras. Olha que radical isso. Não existe aprendizagem sem jogos e brincadeiras. E você já chega a enunciar isso também na sua aula, até porque a base epistemológica com a qual você dialoga e com a qual o Cristiano Muniz também dialogou é o Piaget. Agora, uma coisa, professora, eu gostaria que você comentasse, desenvolvesse jogos e brincadeiras para dinamizar o processo de alfabetização. E Uhum. outra coisa é você, né, atuar, não é, na verdade, exercer a alfabetização já como uma brincadeira e como um jogo em si. Não é isso? Aspecto importantíssimo da alfabetização, né? Mas é um aspecto da alfabetização. Se a alfabetização ocorrer de forma lúdica, né, como eu até brinquei, né, alfabetizar letrando, né, só se for brincando. Se for estimulado de uma forma lúdica, ela flui. Que a ludicidade não envolve somente o jogo de regras, né? A ludicidade envolve as brincadeiras, envolve cantigas, envolve a leitura literária. E tudo isso nós fazemos constantemente no processo de alfabetização. Então, a ludicidade pode vir sim como um eixo integrante desse processo, porque ele é constantemente lúdico. E a ludicidade está inerente até mesmo pela idade das crianças, né? E aí a gente fala um pouco de Piaget. Piaget acreditava que o jogo desenvolvia as crianças cognitivamente. Ele tratava de estágios de desenvolvimento. Quando eu fiz a relação de Piaget na videoaula, foi principalmente também para demonstrar que Emília Ferreiro trabalhou com Piaget. Ela foi orientanda do Piaget no seu projeto de tese. Então, quando a gente pensa na psicogênese, ela também possui níveis de desenvolvimento. Só que, no caso, níveis de desenvolvimento relacionados com a escrita. Piaget diz, sim, que os jogos são a pensar nas regras, mas a partir dos 7 anos, antes disso é o brincar por brincar, e quando elas brincam, elas desenvolvem, elas possuem desenvolvimento cognitivo e mexem com a assimilação, com a acomodação e com a equilibração, que é quando ele acha que a inteligência realmente é efetivada. Daí, quando a gente traz para Emília Ferreiro, que nos traz os níveis, por que eu não posso brincar com as crianças para que elas ultrapassem a hipótese de escrita que elas estão? Aí eu começo brincando no nível pré-silábico, que aí eu favoreço todas as crianças, jogos em nível silábico alfabético, jogos em nível alfabético. Tudo isso muitas vezes utilizando o mesmo material base, mas aí eu vou modificar as palavras, eu vou preferir que elas escrevam, que elas registrem, ao invés de só falarem. Eu vou tirar um pouco daquele auxílio da imagem. E eu também consigo construir, né, uma modificação, digamos assim, de nível de inteligência. Então, eu acredito que a mediação do professor é essencial e é a mediação que vai diferenciar o jogo pelo jogo, que também é legal, é muito válido, do jogo para aprendizagem. Qual vai ser a diferença? Como esse jogo está no meu planejamento. No meu planejamento, eu vou determinar.
Esse jogo está vindo para reforçar, para aprofundar algum aspecto do que eu trabalhei durante a minha semana toda, durante a minha sequência didática, ou esse jogo está vindo para um momento de fruição das crianças livre. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Mas a alfabetização e o letramento estão intimamente ligados com o jogo, tanto na minha área de linguagem, quanto na área do professor Cristiano Muniz, que é a alfabetização matemática, que tem uma possibilidade de jogos também gigantesca. Ah, muito bem, muito bem. Muito bem, as perguntas estão chegando. Vamos aqui selecionar algumas de uma forma meio aleatória, eu espero que todos se sintam contemplados aí, porque nós estamos selecionando as perguntas mais amostrais, mais representativas. O professor José Pacheco, da Escola esteve aqui, né, na Semana Rede Pedagógica no sábado e também no domingo, e fez muitas provocações aqui. E uma delas foi a seguinte: olha, o maior inimigo da aprendizagem sou eu mesmo, é o professor. Fiz essa afirmação. Então, o maior inimigo de uma alfabetização também mais efetiva, somos lá da Suécia, tem uma experiência, né, transnacional com a educação. Disse o seguinte: olha, o professor ele não pode, envelhecer, basicamente nesse sentido. Ele não pode se fossilizar, ele não pode, perder esse espírito de criança, de estar aprendendo e de estar se desenvolvendo o tempo todo. Eu achei isso muito interessante. Então, juntando então aqui as duas coisas, se eu, professor, parando o inimigo da alfabetização que funciona. Então, Rafaela, como é que o professor pode se prevenir contra esse risco de envelhecer? Não assim, nós não estamos aqui problematizando a idade, na verdade, não é isso. Eu até quero fazer aqui uma referência literária, que é o caso do Bentinho, lá de Dom Casmurro. No começo brincava, divertido, feliz, do Machado de Assis, aqui, Dom Casmurro de Machado de Assis. E que no final ele foi se fechando, se endurecendo, a partir até das experiências negativas que ele teve, e ao final estava ele fechado, sozinho, dentro de uma mansão escura, e virou o Dom Casmurro. E não virar um Dom Casmurro que às vezes descarrega na criança as suas frustrações, professora Rafaela? Olha, eu acredito que primeiro sempre buscar mais. Eu acho que a gente está num momento em que é bem ilustrativo do que você está colocando. Um momento que a gente tem muitos desafios, que é o ensino remoto. E eu vi muitas perguntas passando aqui do ensino remoto, e tem muito a ver com a sua provocação, Edivaldo. Apareceu agora. Nós, professores, querendo ou não, temos que nos reinventar, que lidar com tecnologias. Nós não somos dessa geração, nós não somos da geração Y, Z, não somos. Nós somos de outra geração. E mesmo assim, pensando nos nossos estudantes, nas nossas crianças, trabalhando com a nossa empatia e o amor pela profissão, que é uma profissão que, querendo ou não, ela é sim uma profissão que é doutrinária, ela é uma profissão que você tem, ela é vocacionada. Em muitos casos, não adianta, ela é vocacionada. E aí, pensando nisso, a gente foi lá e se reinventou. E hoje em dia, a gente vê bingos feitos no WhatsApp, por voz, aplicativos que chegam até as crianças. E com toda certeza, eles estão sendo desenvolvidos ou por professores que estão do lado dos técnicos, falando, olha, essa é a melhor forma, ou aquela é a melhor forma, enfim, dando esse suporte. Mesmo resistindo às tecnologias, a gente está vendo que com a pandemia e praticamente nos atropelaram. Não podemos envelhecer. Porque se a gente envelhece num momento desse, por exemplo, que a gente está passando por uma situação, por uma pandemia que é mundial, o nosso estudante sofre. Não somos só nós. E nós sofremos também, porque a gente deixa de exercer o nosso papel. Eu acredito que a formação continuada é tudo. Eu acredito que é um curso
que teve mais de 100 mil inscritos, é o retrato da nossa profissão, é muita gente de música. Então, eu acho que é por esse viés. Cada dia que eu leio, eu envelheço menos ou eu rejuvenesço. Eu posso vir aqui na frente, ler o Arthur Gomes de Moraes. Eu posso ler um grupo de pesquisa da UFMG que acabou de publicar. Sangue novo, escrita nova. Eu vou rejuvenescer do mesmo jeito. Eu acredito que não há outra via, mas hoje em dia a gente tem recursos para aulas, que são as lives, que estão nos retroalimentando nesse cansaço. Mas é a formação continuada e a nossa profissão não pode ficar aquém. Eu não sei se tem uma profissão que pode, acredito, deve ter, mas a nossa não. Então, assim, falando pela nossa, a nossa profissão caminha do lado da ciência, da produção do conhecimento e da pesquisa. Olha só, vou pegar essa pergunta aqui, Rafaela, da Paty DS, eu vou agregá-la, combiná-la com a pergunta da Valdirene Luiz, que é o seguinte: qual é a educação infantil mais, vamos dizer, adequada à alfabetização? A educação infantil é um momento de socialização, né? Isso aí, no meu entender, é um momento de interação, é um espaço privilegiado de você aprender com os pares, aprender como é a sociedade além da sua família. É o primeiro contato que você tem com outra sociedade, geralmente, com outro núcleo que não seja a sua família. E aí, claro, que a gente não pode esquecer que há uma expectativa social em termos de expressão essa palavra alfabetização na educação infantil. Eu falo em primeiros contatos com gêneros, primeiros contatos com linguagens diversas, primeiros contatos com as letras. É um espaço privilegiado também para a gente brincar com as letras, brincar com o alfabeto móvel, ouvir muita história, recontar essas histórias. Eu acredito que é o espaço. Daí, quando você entra nos anos iniciais, geralmente ali com 6, 7 anos, a gente começa no primeiro ano um trabalho mais sistematizado em torno da alfabetização, né? Mas sempre acompanhado da ludicidade. Agora, a educação infantil pode ser ainda muito permeada por jogos, brincadeiras e interações, e a alfabetização pode vir de uma forma muito mais leve, né? No dia a dia, por meio de gêneros textuais, sem muita prontidão, gente, porque senão a criança já chega nos anos iniciais cansada. Os exercícios de prontidão são aqueles exercícios em letra cursiva e a criança ainda não sabe direito ainda o que ela está fazendo. Então a gente chama de exercício de prontidão, que por muito tempo acreditou-se que eram essenciais para a alfabetização. Mas, por outro lado, também a gente percebeu que cansa um pouco a criança, né? Não é minha linha, por exemplo, pensar que a criança precisa sair da educação infantil alfabetizada. Aqui tem uma pergunta aqui, Rafaela. A interação à distância. Dá para usar, Rafaela, essa situação, esse contexto a nosso favor? Aqui no caso da rede pedagógica aconteceu que sim. Por quê? Esse parênteses aqui. A rede pedagógica tinha programado uma série de eventos para até realizar o primeiro aqui no dia 8 de fevereiro no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E vindo a pandemia, né, o seminário Rede Pedagógica foi deixado de lado. Nós começamos com essa semana, teve muita gente inscrita, as pessoas adoraram. Depois veio a segunda, maior e melhor ainda, e agora a terceira. E a quarta, daqui a pouco, vem também sempre melhorando. Então, no caso da rede pedagógica, o limão virou limonada. Mas dá para fazer isso também, professora Rafaela, com relação às crianças em processo de alfabetização? Eu acho que o nosso maior desafio no ensino remoto, né, porque os anos iniciais e a educação infantil a gente não tem previsão de educação à distância, ou seja,
Aquele ensino que você já entra sabendo que ele ocorrerá à distância. O que a gente tem hoje é um ensino remoto que mescla recursos e que tenta alcançar as nossas crianças. Bem, o que eu estou vendo é que é um grande desafio. O que eu estou trabalhando, inclusive, junto aos professores que eu trabalho, são algumas possibilidades da gente alcançar essa criança, mas começando pela... digamos que a gente perdeu um pouco o laço nesse tempo, começando por voltar a criar esses vínculos. Ou seja, independente do local que você está do Brasil, independente da situação, a criança precisa ouvir sua voz. Então, mande um áudio para a criança. Primeiro perguntando se está tudo bem. Aí você vai prolongando esse áudio. Depois você manda outro. Daqui a pouco você está fazendo ditado pelo áudio. Espera, ela escreve. Você dita outra palavra, ela escreve. Uma videoaula. Eu quero demonstrar para ela mesmo algum elemento, algum ponto da apropriação do sistema de escrita alfabética. Eu quero priorizar, por exemplo, palavras escritas com X, digamos. Faço uma videoaula, conto uma história, mostro placas para elas com essas palavras, mando material para ela acompanhar em casa. Aí ela corta, ela pega um alfabeto móvel que precisa ter, ela vai precisar ter do outro lado também esse recurso. E aí eu consigo, por meio de uma videoaula, que ela interaja comigo. Tem escolas, e aí eu falo que não é a realidade de todas, que está conseguindo fazer até Meet, né? Reuniões via Meet, ou seja, aulas com as crianças pequenas. Aí tem como fazer a rotina, alguns elementos, porque geralmente o professor está na escola e aí ele utiliza aquele mesmo quadro que ele tem, o mesmo recurso visual. Ele utiliza o ambiente alfabetizador dele, né? E aí, por aquele ambiente alfabetizador, ele consegue fazer o desafio que eu tenho para a próxima semana é pensar numa forma de aplicar a psicogênese, tá? Porque essas crianças precisam novamente de um diagnóstico, porque passou muito tempo e às vezes as atividades que estão sendo levadas para casa não estão do formato mais fidedigno, ou seja, sem a ajuda do adulto. Porque eles estão tendo muita ajuda do adulto em casa, viu, nesse momento. Muito mesmo. Então, assim, você prepara a família antes, você fala que aquele momento é importante, a criança já está na mesa com o lápis, e aí você faz a chamada e faz o ditado de palavras ou de frases, e antes disso, claro, manda uma videoaula com textinho, conta o textinho de uma forma carinhosa, ou, tá, meu estudante, eu não tenho como fazer essa videochamada, ou eu não quero aparecer, é um direito também seu como professor, eu aconselho o áudio. Agora, gente, a folha fria, somente a folha, nesse tempo de pandemia, o enunciado circule o dígrafo. Quando você está em sala de aula, você entrega a folha, você lembra o que é dígrafo, a criança consegue lembrar até a história que você contou para reforçar o dígrafo. Mas à distância fica muito frio. Então, na construção dos enunciados, se você não tiver como ter uma interação muito efetiva com a criança, escreva mesmo, relembre aquele tópico e faça uma linguagem mais interativa. Olá, olá, crianças, como vocês estão? Isso na atividade mesmo, escrito. Se ela só tivesse esse recurso, lembra que lembra que nós trabalhamos os dígrafos? O conceito de dígrafo você coloca abaixo. Agora, já que você recordou, já que você foi no seu livro didático e lembrou, circule nas palavras abaixo o dígrafo. Procure uma revista na sua casa. Ah, você achou? O material à distância, a gente costuma conversar com o nosso interlocutor, mesmo sem saber, mesmo sem ele estar lá. E quando eu leio o material à distância, geralmente eu vou respondendo. Encontrou a revista? Que legal! Agora você pode pegar uma tesoura e cortar algumas palavras que você encontrou com dígrafo. Cuidado! Veja se tem um adulto perto. Peça ajuda de alguém para colar. A gente vai precisar fazer essa dialogia pela linguagem. Pela linguagem. Não tem jeito. E a questão não é se é correto
ou é errado trabalhar de forma remota com os nossos estudantes. Passou tanto tempo que agora a gente precisa realmente correr atrás das aprendizagens deles, né? A gente não tudo para, primeiro, restabelecer o vínculo, gente. O vínculo foi. Segundo, fazer um contato de voz ou de vídeo. Vai à escola com afastamento e fique só você na sua sala, mas a criança vai te associar àquele ambiente e vai lembrar do contato que ela teve com você. Terceiro, aí começar a pensar nessas estratégias. Videoaula, para você poder perceber como a criança está e como você vai fazer para resgatar. Porque as perdas irão ocorrer. Isso é fato. Na realidade, as perdas já estão ocorrendo. O que a gente tem que fazer é resgatar. Uma coisa que eu tenho dito muito também, se a criança mandou o livrinho de literatura no começo do ano, se os pais mandaram para a escola, dá um jeito de mandar de volta, para que a criança possa ler e ter contato com livros, e muitas vezes em casa ela não tem. Mandar livros em PDF ou audiolivros, com elementos que vocês trabalharam em sala, virar a mente delas alguns desses elementos. E principalmente elas precisam ter alguns recursos em casa. Nem que a gente tenha que propiciar. Na escola pública a gente está propiciando isso mesmo. Um alfabeto móvel precisa, gente. Que aí depois você manda umas fichas conflito com desenho lá do que você está trabalhando naquela semana, daquele gênero, e aí a criança vai completando, tira uma foto, manda para você quando os pais chegarem ou quando o responsável chegar via WhatsApp e você consegue pelo menos estabelecer o mínimo de normalidade com ela. Ah, muito bem, legal demais. A Clara Munhoz com um mini curso sobre musicalização. E ontem foi sensacional o mini curso Brincadeiras e Jogos Musicais do Paulo Tati da Palavra Cantada. Então já tem muitos conteúdos, muitos recursos disponíveis aí para vocês, sem precisarem pagar nada. E quem quiser fazer os cursos do Paulo Tati ou da Débora Munhoz, pode ainda fazer e se aprofundar. E, Rafael, é muito interessante isso que você está dizendo sobre a necessidade de manter vínculos. Porque nós somos linguagem. Nós somos linguagem pura. Teve uma menina que passou aqui e falou, faz minha pergunta. Só que, na verdade, já está lá para as pessoas todas as Pode perguntas. passar a pergunta. Não conseguimos pegar todas, mas façam essas perguntas lá no YouTube. Essa live vai ser disponibilizada no YouTube e também aqui no Instagram. Façam as suas perguntas. Eu tenho certeza que a professora vai depois passar pelas perguntas e pode responder vocês. Ou então mandem as perguntas por direto. Nem todas as perguntas, vi aqui perguntas essenciais, excelentes, mas nem todas, né, nós conseguimos responder aqui, ou até aqui no Instagram, ou até por direto, tá certo? Sem nenhum problema. Mas eu estava dizendo, professora Rafaela, que achei muito importante isso que você disse sobre a necessidade de manter os vínculos, linguagem pura. E a linguagem é vínculo. Não importa muito, né? A rigor não importa muito até a distância, mas como manter esse vínculo. E na ideia de educação à distância, hoje, há presente, vamos dizer assim, um vetor de massificação. Muitas faculdades, né? Eu sou professor universitário e você também é. Muitas faculdades, né, que antes tinham 1000 professores, demitiram os 1000, né? Mantém hoje um grupo de 10 e acham que esses 10 vão fazer o mesmo palavra pelas suas dicas, que a educação à distância ela é até incompatível, pelo menos nesse nível inicial da educação, com a massificação. Por quê? Porque a professora tem que dispensar atenção personalizada, individualizada para cada criança. Às vezes telefonar, mandar um áudio, conversa. Esses autores, até que você cita na sua tese de doutorado, que você já citou aqui em lives anteriores, esses autores que colocam muito acento na linguagem como constitutiva da autonomia das pessoas, eles ficaram muito preocupados quando, no começo do século XX,
teve aquele processo de massificação. Aqui no Brasil, por exemplo, surgiu o rádio em 1922. Aí surgiu uma escola na Alemanha, que é a escola da indústria cultural, com Adorno. Hoje nós temos vivo até hoje o Habermas, colocando a dificuldade de você manter a autonomia das pessoas em um mundo, não é, de uma indústria cultural. A arte, na verdade, ela passa a ser um produto massificado, a massificação das relações e os prejuízos, né, para isso, e como lutar para evitar que essa massificação nos engula. E que, em vez de nós educando as pessoas, né, construamos a emancipação das pessoas, nós mesmos sejamos absorvidos por essa indústria cultural, por essa massificação, e percamos a nossa própria identidade. Por isso que essa sua aula é muito mais importante do que nós pensamos a princípio do que ela é. Porque o que você está, a autonomia das crianças. Porque se nós pensávamos que a industrialização, a indústria cultural, a massificação com televisão, com rádio, já era uma ameaça grande demais, imagina agora com a internet, fake news. Olha só como alfabetizar crianças para lidar com a fake news. O José Pacheco mencionou aqui as fake news, né, no domingo. Então, nós estamos numa fase agora diferente, agora nem é indústria cultural, é uma coisa diferente, uma digitalização da cultura, da educação, uma complexificação das relações, sociedade de riscos, né? Sociedade líquida. Como alfabetizar a professora nesses tempos tão complexos? E a nossa esperança ainda é a linguagem, professora? Com certeza. A linguagem se diversificou, né? A linguagem, ela mostra facetas novas para a gente. E, inclusive, isso tudo que você colocou, a BNCC traz um pouquinho para a gente, quando ela fala para a gente trabalhar a semiótica, né? As semioses, os múltiplos letramentos e a multimodalidade. Ela traz isso já nos anos iniciais. E até então, esses conceitos ficavam um pouco ali guardados na gaveta. Por que a BNCC traz isso para a gente? Porque surgiu a necessidade social, né? Se a criança abre, por exemplo, uma fake news em sala de aula, o professor vai pensar como é que ela filtra e como é que ela vai saber se é verdade ou não. Antes disso, e eu acredito, claro que alguns professores trabalhavam, mas muita gente não tinha se atentado para essa mediação, utilizando a tecnologia em casa, tranquilamente, sem muita vigilância, a não ser dos pais, mas sem a mediação do professor. Daí a BNCC traz praticamente como uma responsabilidade nossa trabalhar todos esses implícitos, inferências, e é necessário, porque eles conhecem, né, esse mundo digital. Muitas vezes muito mais que a gente, muitas vezes mesmo com alguma limitação, eles conhecem. Então, nós precisamos realmente mediar. Sobre a massificação, como eu falei, o ensino remoto nos pegou de surpresa. Os anos iniciais da educação infantil são modalidades de ensino que não estão previstas para ocorrer remotamente, à distância, né? O adulto consegue assimilar uma plataforma. Como é que eu vou trabalhar com as minhas crianças só via plataforma, sem checar as individualidades, sem ter um processo muito importante que Valon traz para a gente, que é a afetividade, e vários autores trazem, mas eu gosto de Valon porque ele atrela a afetividade com a aprendizagem significativa, ou seja, eu aprendo mais rápido o que eu gosto, eu aprendo mais rápido quando eu gosto, eu aprendo mais rápido em interação com coisas que me atraem. Como é que eu vou ter esse tipo de relação remotamente? Por isso, mesmo que a escola tenha uma plataforma, e a maioria tem, e é necessário, ali é o registro das atividades, ali geralmente é a sua chamada, o processo de contato e de busca da afetividade precisa continuar acontecendo. Sob pena da gente modificar também, mais ainda, o rumo da nossa sociedade. Então, gente, quando perceberem que estão perdendo ali o fio da meada, que as crianças estão esquecendo, mandem, nem que seja um áudio.
Porque o ano que vem, se Deus quiser, nós iremos retornar à realidade, iremos retornar ao presencial. Como nossas crianças virão muito habituadas a esse distanciamento, que impactos isso vai forem, né, publicadas, porque isso demora também. Mas a gente já pode saber que a afetividade é essencial na educação infantil, a afetividade, né? Eu fico pescando possibilidades nos outros locais para levar para o campo escolar. Hoje em dia, você consegue fazer uma visita ao museu digitalmente. Você vai lá, faz, inclusive de museus que não estão no Brasil. Mas você faz aqui no Museu da Moeda, você faz em algum outro museu, o Centro Cultural Banco do Brasil já estava começando a verificar uma situação dessas, a sistematizar. Por que a gente não faz um tour pela escola, sozinhos? Filmando, e aí depois disponibiliza, por exemplo, no grupo dos pais. Para as crianças saberem, aquela ali é a minha sala, olha. Elas não podem perder a referência que a escola é o espaço formal de aprendizagem. A pandemia também veio mostrar muita coisa a respeito de discussões que estavam quentes, como, por exemplo, a educação, o homeschooling, né? A educação em casa. Como, por exemplo, o nosso papel de professor, que estava sendo muito, muito julgado, né? Nós, pedagogos, então, estávamos sofrendo muito. Daí vem uma pandemia e todo mundo começa a falar o que esse pessoal faz, como é que eles conseguem. E a gente consegue. Então não podemos nunca deixar de que a criança esqueça que a escola é o espaço formal de aprendizagem dela. Ela aprende em todos os lugares, mas ali na escola ela nos tem como mediadores e ela aprende mais. Ela transforma a inteligência, ela transforma em aprendizagem significativa. Ah, muito bem, muito Eu bem, sempre falo pessoal. demais. Não, né, já que estamos aqui tratando de linguagem, então vamos ao final. Eu já queria aqui, vamos fazer a interação aqui com o pessoal, professora Rafaela. Eu Sim. vou cumprimentar alguns aqui, fique à vontade também, olha. A Uhum. Mel. Ita, Maria Eulina, Evelyn, gente, muito obrigada. Nalva, Mestre Ismael, Célia, muito obrigada, gente. Muito legal. E para encerrar, então, professora, já que você está aí nomeando, né, chamando pelo nome aí as pessoas, eu gostaria que você falasse da importância do nome para a constituição do indivíduo. Gente, é uma coisa bem interessante. Teve uma discussão há tempos atrás no Congresso Nacional sobre as crianças apátridas, que são aquelas crianças que não estavam vivendo pátria. Então, a discussão, né, a Constituição garante que as pessoas tenham. Um feito importantíssimo também é o nome. Nós falamos aqui os nomes das pessoas. Então, nos dê dicas aí, por favor, Rafaela, para trabalhar nome e alfabetização com os pequenos. Engraçado, todos os pedagogos que estão aí nos ouvindo devem estar pensando, nosso nome, realmente, o nome, gente, na alfabetização é tudo. O nome na sociedade é extremamente importante. Nosso nome é nossa identidade. Nosso nome é nossa constituição. Nosso nome é uma das primeiras coisas que a gente escuta. Então, olha todo o processo que leva um nome, né? Que o nosso pai, a nossa mãe, ao dar a luz, já começam a nos chamar pelo nome. Então, é uma das primeiras palavras que te ouve. Não que a gente fale, porque a gente não precisa falar o nosso próprio nome. Então a gente fala o do outro, mãe, pai, mas a gente reconhece o nosso. Na escola, esse processo do nome é muito interessante. Geralmente, as crianças já chegam identificando algumas letras do seu nome. Por quê? Porque elas são expostas ao nome delas também desde muito cedo. Mas quando não, na educação infantil já, geralmente esse trabalho com o nome é feito de forma mais sistematizada. Ficha, gente, é uma coisa que não caduca. Não caduca. Ficha com nome com caixa alta, não caduca. Não adianta. Chamadinha, como eu falei, a gente vai trabalhar até o 3º ano. Mas o que a gente pode fazer para o nome ajudar
ajudarmos também nas outras propriedades. A gente pode separar. Geralmente a gente já faz a chamadinha por ordem alfabética. A gente pode bagunçar aquela chamadinha e pedir para a criança separar somente aqueles nomes que começam com a mesma letra do nome dele. Ele vai ficar, no mínimo, intrigado se ele ainda não fizer a relação grafema-fonema especial. Né? Meu R. Nossa, meu R é especial. Daí, gente, numa fase bem egocêntrica, eu não quero saber se o Rodrigo começa com R. Essa letra aqui não é igual à sua? Então, o que isso quer dizer? E a criança vai ficar curiosa. Qual é o nome dele? Ah, é Rodrigo. Ah, é ela, é Raíssa. É Rayane. Quando tem a mesma sílaba, então o nome é uma ótima proposta para início de alfabetização e também para a gente criar uma série de jogos e variações de jogos com a chamadinha. A chamadinha alfabetizador digital, nós vamos ter lá no nosso quadro de vidro futurista, nós vamos ter o nome das crianças. Então tem coisas que não tem como. E com o nome ele vai aprender sim sons. Ele vai aprender sim mais de consciência fonológica. Porque o nome dele é a primeira coisa que ele aprende, mesmo sem saber ler, viu, gente? No teste da psicogênese, a gente faz as palavras, né? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, e vai estar a frase. Geralmente, na frase que tem a ver com o texto que a gente trabalhou, tem todo um contexto. Estou dando aqui só uma pequena síntese. Geralmente, a frase começa com o nome da criança. A gente começa. Rafaela aprendeu a ler. A escrita que ela esteja, ela já sabe o nome dela. E isso não quer dizer que ela saiba. O bastante da frase é que você vai conseguir diagnosticar. Muito legal, muito bom mesmo. Eu quero aqui que todos vocês, vou cumprimentar todas as demais, né, que eu não tenho aqui condições de abraçar, né, até por conta do isolamento social e de outras restrições. Mas receba o nosso carinho, né? Eu acho que essa prática que nós estamos fazendo aqui, esse debate aberto, franco, esse debate incondicionado que fazemos aqui na terceira semana da Rede Pedagógica é uma demonstração do nosso respeito e de nosso amor por cada uma de vocês. Então, eu vou aqui pegar 3 professores que eu vou, né, nomear aqui, e nos seus nomes eu vou estar cumprimentando todos os demais que estão participando dessa live que nós estamos encerrando. A Erenita, lindo nome, viu, Erenita? Erenita Trintal. Vital. Vital. Não é? Graça e vital, né? Duas coisas tão potentes. Esses nomes são abençoados. E Ana, não pode ler o nome errado, hein? Ana Lucila da Silva. Muito bem. O nome dessas 3. Vou dar só alguns recadinhos bem rapidinhos. Amanhã, às 19 horas, temos Maurício de Souza. Tá? Vai ser bem legal. Tá? Jogos e brincadeiras e a turma. E, olha só, né, as pessoas, né, que estão aqui participando, nós já avisamos que todos os que estão inscritos na terceira adquirir um dos cursos. É só um curso, tá? Você pode ir lá escolher, escolha bem, tá? É só mandar um e-mail para CAP de capacitação, as 3 letras iniciais de capacitação, @redepedagógica.com.br. Falar, estou inscrito, me dá o meu voucher, será conferido se você realmente está inscrito e você vai receber um voucher, o acesso a esses conteúdos que são elaborados com tanto rigor e carinho pelos professores da rede pedagógica. O curso, de coração, o curso da professora, não é? Vocês viram aqui, Rafaela Marques, a qualidade, né, dessa pessoa, dessas diversas aulas, e vão entrar novas aulas agora no final de semana, de 60 horas. Alfabetização e letramento. É só você ir em dar informações desse curso. Eu peço desculpas aqui às pessoas que não vocês comentem no YouTube, comentem no Facebook e comentem também no Instagram. Essa live vai ficar salva nessas 3 mídias sociais. Vocês podem comentar
e nós vamos fazer interação com vocês, responder, e é muito importante, viu? Acabei te superando, viu, Rafaela? E já, e já lhe para quem vai participar da live e para quem comentou no post do sorteio. Daqui a pouquinho ela vem para fazer sorteio. Pronto, era só isso. O sorteio de quê, né? Sorteio, olha, de camisa Rede Pedagógica. Tem um kit que vai com essa camisa. É bem legal. Olha lá, Rafael. É isso aí. Pronto. Rafael, está com você a palavra para fazer a sua. Tudo que passou muito rápido. O professor adora falar, eu acho que é o nosso ambiente, o nosso estado, a nossa ação de letramento. Então, eu só quero agradecer pelo carinho que foi enorme. Me senti muito acolhida por vocês e espero que vocês tenham se sentido de nos tranquilizarmos como professores, porque a nossa carga já é muito grande. Então, é no sentido mesmo de auxiliar vocês. Quem se interessa pelo tema, a adquirir o meu curso, a verificar, aproveitar essa enorme oportunidade que vocês estão tendo, porque o curso está muito legal. Eu realmente me dediquei muito à escrita dele, mas está muito legal. Então eu sei que vocês adoram falar de método, tem sequência didática, tem cada eixo da língua portuguesa. E sei que eu vou viver outras também, então é compartilhar a experiência dialogando com a minha própria prática pedagógica, e isso foi muito bom para mim. Então, uma boa noite a todos e todas. Falar que estamos juntos e que está todo. E se não esperarmos, estaremos aqui em uma próxima live com toda certeza. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Rafaela. Com Nos certeza. atualizando. Eu quero lhe parabenizar pela sua dedicação com os seus alunos, como também aí pelos seus alunos, né, de outras Sou prolixa, instâncias. igual falo. Gente, e lá no curso, lá na terceira semana da Rede Pedagógica, tem conteúdos complementares aí em www.redepedagogica.com.br. E o curso que você encontra em www.rpead.com. Doutor em educação, né? É a pessoa que faz clínica também, que vai também nos tratar das disfuncionalidades, né? Então, não perca amanhã, vai ter muito conteúdo, vai ser bem legal. Então é isso aí. Boa noite, Rafaela. Boa Boa noite a noite, todas gente. vocês que Muito obrigada. participaram aqui. Tchau, até mais. Tchau. Ei, Ana, Ana Tati está passando por aí, né? Muito bem, Ana. Você que vai estar aqui no certo? Muito bom, muito bacana. Daqui a pouco a Érica volta aqui para fazer sorteios. Grande abraço, gente. Mais um comentário. Assistir a live mais limpa, sem comentários, pode assistir depois. Aqui no... É igual, gente, ar-condicionado. Eu sou professor universitário, então a briga é querem desligar o ar-condicionado. Mas os rapazes querem ligar o ar-condicionado. Então, realmente, é um negócio bem complicado de resolver. Tá igual aqui. Então, vamos combinar assim, a gente vai tentar deixar o máximo de tempo possível ligados para todo mundo poder falar. Pode fazê-lo depois, tá? Também no Instagram, no Facebook. Só aí no Google, a gente colocar Rede Pedagógica no YouTube, que você cai no canal. /C de canal, /Rede Pedagógica.